Olá, torcedor goiano, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Hoje recebo aqui um personagem muito especial do futebol goiano, o presidente da Federação Goiana, Ronei de Freitas. Ele vai conceder uma entrevista aqui para a gente, gentilmente atendeu o nosso pedido. Muito obrigado, Ronei, por se colocar à disposição, especialmente num momento especial para o futebol brasileiro, às vésperas desse novo calendário. Boa tarde, Eliezer, boa tarde, amigos. A gente fica feliz por receber o convite, até porque eu tenho um carinho muito especial para com o seu trabalho, para aquilo que você desenvolve, e estamos aqui firmes para podermos falar aí, principalmente das melhorias que nós pretendemos fazer para o futebol goiano e principalmente sobre o nosso Goianão 2026. E, inicialmente, como é que você viu todas essas mudanças, Rony? Você enxerga esse novo calendário como algo positivo para o futebol goiano? Girlez, a gente tem que começar pelo princípio da mudança principal, que é a direção da nossa CBF, né? A gente está participando mais ativamente, eu vejo como bastante positiva essa transição, né? Novas perspectivas para o futebol brasileiro e uma liberdade de expressão maior. Tanto é que a Federação Goiana de Futebol, através do trabalho que a gente tem, nós estamos conseguindo um espaço maior lá dentro da própria CBF, sendo ouvido mais assiduamente, entendeu? E participando de todas as decisões. Então, hoje, eu acho bacana a gente estar participando de tudo isso lá diretamente e, de uma maneira geral, sinalizando positivamente com o que vai acontecer no futebol brasileiro, não a curto prazo, mas num prazo maior, e a gente acha que isso aí pode se estender para atingir aquilo que está sendo almejado no ano de 2028, mas com grandes expectativas já para 2026. Ronei, você, presidente da Federação Goiana e também presidente de outras federações, então vocês participaram da construção desse novo calendário? Sim, nós estamos sendo ouvidos, inclusive eu particularmente faço parte de um grupo de trabalho que nós estamos diretamente ligados aí à administração, ao nosso presidente Samir, e estamos tendo voz ativa, nós estamos participando, nós estamos conversando, e obviamente que a decisão final vem por parte da direção, né, da presidência da CBF, mas com muitos ouvidos e principalmente com muito trabalho com pessoas mais próximas. Ronei, falando agora do Campeonato Goiano, né, uma redução de datas de 16 para 11, isso tem que impacto dentro da competição? Olha, Geleza, lógico que para a gente nós estamos nos trazendo uma dificuldade maior. Você sair de um calendário, de um campeonato, de uma forma de disputa com 17 datas, e de repente você passar a ter somente 11 datas, tem que fazer com que o nosso pessoal, com que a nossa criatividade possa trabalhar e trabalhar muito para que a gente possa não ter um impacto tão grande quanto se imagina com relação principalmente a quantidade de jogos dos clubes, principalmente clubes do interior. Então, a gente tem realmente essa preocupação e estamos trabalhando em alguma coisa, criando alguma ideia para que já no Conselho Técnico a gente possa apresentar de uma maneira muito profissional para que esses clubes nossos possam não sofrer muito e não ter uma perca muito grande com relação principalmente a essa redução de datas, essa redução dentro do nosso calendário. As datas previstas para os estaduais, 11 de janeiro a 8 de março. Pode ser que isso aqui em Goiás varie um pouquinho, talvez começando um pouquinho mais cedo, ou uma semana a mais. Tem essa possibilidade, Ronei? Nós estamos trabalhando com várias frentes, Gelias. Primeiro, pode ser que sim, deu-se a liberdade para que a gente possa, por exemplo, dia 11, a gente possa trazer aí para uma data, a gente ganhar uma data, se for o caso de ganhar uma data, a gente vai trazer essa data aí para o dia 7, no caso, né? Então, a gente já ganharia aí dentro do nosso calendário mais uma data. Tem também alguma perspectiva dentro das datas que são destinadas para a Copa do Brasil, para a gente poder também ganhar uma data aí dentro do novo calendário. Então,
isso vai depender muito daquilo que for traçado em termos da forma de disputa do campeonato e do que nós estamos projetando para que a gente possa ter delineado essa quantidade final de jogos dentro do Campeonato Goiano. Você citou aí a questão da fórmula de disputa. Já tem algum esboço? Já tem algo nesse sentido agora, Rony? Não, nós estamos trabalhando, Elias, com várias frentes, ouvindo as pessoas, né, ouvindo principalmente os nossos clubes, né, ouvindo algumas ideias, estamos vendo aí algumas federações que já saíram na frente também com relação às suas definições, às suas formas de disputa, estamos vendo o que é melhor. Eu acho que com o prazo que nós temos, e com essa avaliação que nós podemos fazer, baseada em ideias que está chegando, baseada naquilo que nós estávamos pensando, de repente a gente pode chegar a uma competição ideal, a uma forma de disputa ideal. A Federação Goiana hoje ela já adota na segunda e na terceira divisão a forma de pontos corridos, né? Que é a forma que daria mais datas para os clubes, né? Não tem como você definir uma outra forma que daria mais jogos do que essa forma. Existe alguma possibilidade ou essa forma para a primeira divisão está totalmente descartada, Rony? Olha, Geliese, não está descartado. A gente pode. Eu, particularmente, não gosto. Eu não gosto dessa forma de disputa de pontos corridos, porque de repente a gente pode correr o risco aí de não ter uma final de campeonato, né? A gente pode correr o risco aí de não ter aquele glamour de fazer uma final de campeonato. Então a gente tem que pensar bastante nessas situações, nós temos que pensar bastante na visibilidade da competição, nós temos que pensar nos nossos patrocinadores que estão investindo no Campeonato Goiano, então uma série de fatores. O Campeonato Brasileiro ele é atrativo, você sabe disso, porque de repente tem outras coisas em disputa. Nós temos aí vagas para Libertadores, nós temos aí vaga para Sul-Americana, e o que a gente poderia ter de vaga numa competição do Campeonato Goiano em detrimento a uma forma de disputa de pontos corridos. Então, assim, tecnicamente é ideal, seria bacana? Sim, porque todo mundo joga com todo mundo, isso aí se torna interessante. Mas o fato de não ter aí uma final, isso me preocupa bastante. No caso, você falou assim dos jogos, especialmente para as equipes menores, né? A seu entender, qual seria o piso disso, o mínimo de jogos que essas equipes precisariam disputar nessa competição? Olha, proporcionalmente, Ogelia, se você for fazer essa conta baseado no que nós perdemos, né, esse ano de 2025, nós tivemos aí 17 datas e teve o clube que jogou menos jogou 11 jogos. Né? Então, assim, se nós formos partir para 11 datas, dentro da forma que, dentro todos os estudos que nós estamos fazendo, esse clube está jogando 8 vezes. O clube que vai ser rebaixado, um exemplo, os 2 clubes que serão rebaixados, eles estariam jogando no mínimo 8 vezes. Então, em todas as situações que nós estamos criando, no mínimo, esse clube jogaria 8 vezes. 8 vezes, por exemplo, eu me lembro que a Federação Mineira tem uma forma parecida, né? Que ela faz lá 3 grupos e um grupo joga contra os outros, né? Nesse caso, você faria aí 8 jogos na primeira fase, depois ia para os mata-mata. A Federação Mineira, por exemplo, ela adota essa fórmula lá no seu estado. O Goiás ganhou mais uma vaga na Copa do Brasil, não é isso, Rony? Agora nós teremos 4 vagas direto. Sim, isso está confirmado. Nessa nova configuração, nós conseguimos uma vaga a mais para o futebol goiano e, consequentemente, nós vamos aplicá-la já baseado no que aconteceu no Campeonato Goiano 2025. Neste caso, o Goiás herda a 4ª vaga, né, Rony? Sim, como 4º colocado da competição. Na Série D, a federação permanece com 3 vagas, Rony. Nesse ano, o Goiatuba e a Aparecidense vão para a próxima edição, porque eles conseguiram avançar na primeira fase, mas, assim, da federação, continuam sendo 3 vagas. Exatamente. Nós estamos mantendo a quantidade de vagas e, consequentemente, com a situação criada pelo Goiatuba e pela Aparecidense,
já está garantido que na competição de 2026 nós vamos ter 5 vagas destinadas ao futebol goiano. Isso, consequentemente, nós estamos falando aí do universo de 12 clubes da primeira divisão, um calendário para 9 equipes, né? Diferentemente do que aconteceu em 2025, que nós tivemos 8 equipes com calendário, e em 2026 nós já temos garantido 9 equipes com calendário. Exatamente, que nós temos os 3 da Série B hoje, pode ser que alguém vá para a Série A, né? Temos mais o Anápolis na Série C, e mais 5 times que vão jogar a Série D do ano que vem, e aí sim, no ano que vem, outros 3 garantirão vagas na Série D de 2027. Você foi um dos primeiros caras que falou sobre essas Copas regionais, eu me lembro, Rony, você e o presidente da Federação do Pará. Agora elas se consolidaram exatamente mais ou menos naquela linha que você tinha trazido, né? Uma Copa Norte, uma Copa Centro-Oeste, depois o cruzamento dos campeões dessas duas Copas. Financeiramente, já tem alguma coisa definida para essas Copas ou apenas um esboço, uma intenção comercial, Rony? Olha, Gerliese, eu e o Ricardo é meu amigo particular, presidente da Federação do lado do Pará, a gente já vinha conversando há algum tempo sobre o que fazer para melhorar a nossa Copa Verde, né? O que fazer para dar um upgrade, para dar uma melhora nessa competição. E como a gente tem uma relação muito boa, principalmente agora com a nova administração da CBF, e também a gente tem um sincronismo com relação, porque ele também é um cara jovem, um cara que tem um pensamento de crescimento para o futebol lá do seu estado e da sua região. A gente começou a estudar isso e levamos esse projeto até a alta direção da CBF, que prontamente atendeu dentro dessa mudança de calendário. Agora, paralelo a isso, nós estamos trabalhando sim na questão de buscar aí uma visibilidade maior para essa competição, de trazer aí uma TV aberta para dentro dessa competição, de trazer uma premiação maior para dentro dessa competição. Eu acho que o próprio fato de ter, dentro da Copa Verde, criado aquelas duas competições, que é a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste, com os campeões de cada uma dessas competições já tendo uma vaga garantida na terceira fase da Copa do Brasil, já faz com que ela já tenha uma aceitação maior, porque nós estamos falando aí de uma terceira fase de algo em torno aí de 3 milhões de reais, né? De uma competição dessa de Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que já tem esse atrativo, já tem essa fase positiva. E aí, consequentemente, a partir de agora, o departamento de marketing da CBF está trabalhando, porque o apelo Copa Verde, o apelo Amazônia é muito grande, e isso faz sensibilizar também as outras pessoas. Então, o departamento de marketing está trabalhando alguma coisa, nós estamos trabalhando, visualizando alguma coisa nesse sentido, de um apelo maior, principalmente por conta da nossa grande Amazônia, né? E também por estarmos fazendo parte dessas regiões importantes do Brasil. Então, isso é importante e eu acho que vai sim, lógico que com muita dificuldade, nós vamos sim conseguir melhorar muito essa competição. Esses 3 milhões que você fala é porque o time entra na terceira fase e pega os recursos das fases anteriores, né? Isso já vem acontecendo na Copa do Brasil desde o ano passado, mas a tendência é que essas competições, tanto a Copa Centro-Oeste como depois a Copa Verde, também tenham as suas premiações individuais, Rony. Não resta dúvida, nós estamos trabalhando para isso, para que o campeão da Copa Verde, que aí seria o confronto entre o campeão da Centro-Oeste e o campeão da Copa Norte, teria aí uma premiação meia para ter um atrativo maior. E isso é o que está sendo feito. Só lembrando, Gelese, que nas edições anteriores, o clube que era campeão da Copa Verde era um clube só que entrava, né, na fase da Copa do Brasil. Agora não. Nesse novo formato, nós já temos garantidos aí os 2 clubes, ou seja, o campeão da Copa Centro-Oeste também e o campeão da Copa Norte. O Estado de Goiás terá 3 vagas na Centro-Oeste, é isso, Rony? Exatamente. Por nós estarmos aí melhor ranqueados, a Copa Centro-Oeste vai ser disputada por 12 equipes e a Copa Norte também por 12 equipes, e nós estaremos entrando com 3 equipes. No caso do futebol goiano, serão os 3 primeiros colocados?
Nesse primeiro momento, sim, Gelias, nós estamos, está sendo trabalhado o campeão e o vice, né? E o terceiro colocado, coincidentemente, vai tá sendo apresentado como o Atlético, porque o Atlético ficou em terceiro lugar e ele é o primeiro do ranking nacional de clubes. Então, assim, isso deu-se uma coincidência, mas dentro da elaboração do regulamento da própria CBF, o terceiro colocado, a indicação dele pelo ranking, é do Estado, mas com indicação do ranking nacional de clubes. Qual vai ser o outro estado que vai ter 3 vagas aqui no Centro-Oeste, Ronei? Porque nós temos 5 estados participando, né? Dariam 10 times para formar dois, 2 federações teriam que ter 3 times, né? Se não me engano, nós temos 6 equipes, né, Gelias? Que o Tocantins vai entrar nesse pacote, né? Ah, o Tocantins vem para cá, então. Ele sai da Copa Vem para Norte. cá se não me engano, o último ranqueado, dentre os dois últimos ranqueados, dentre os 24 participantes, em termos de federação, terá apenas um indicado. Ah, entendi. Então é porque o Tocantins vai jogar a Copa Centro-Oeste ao lado do Espírito Santo, né? Além das federações já originais do Centro-Oeste, que são Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e também Goiás. O Campeonato Brasileiro agora, da Série A, pode ser que a gente tenha um representante no ano que vem, vai passar a começar no final de janeiro, né? E é o único, né, dos 4 brasileiros das séries A, B, C e D, é o único que entra em cima dos estaduais. As séries B, C e D só começam depois que terminam os estaduais. Você não acha que isso, Ronei, por exemplo, pode ser que o ano que vem o Estado de Goiás tenha um representante na primeira divisão, nos outros anos também. Você não acha que isso pode tirar um pouco dessa visibilidade dos estaduais, especialmente aqueles em que tem times representantes na primeira divisão? Aliás, a princípio, quando me foi apresentado isso, eu realmente pensava assim, sabe? Mas depois comecei a mudar um pouco de ideia, até porque com o advento do clube começar os jogos do brasileiro paralelo ao campeonato, faz com que, de repente, esse clube possa estar trazendo as suas contratações para antecipando as suas contratações, né? Melhorando o seu plantel, melhorando a sua qualidade técnica já dentro do próprio campeonato estadual. Então, assim, essa visão já começou a me trazer um pouco de tranquilidade com relação a isso. Mas eu te confesso que no começo, sim, eu tinha essa preocupação, mas analisando depois friamente tudo aquilo que foi colocado, eu acabei entendendo que isso pode ser benéfico. E aí, pensando também, Gelias, na questão do crescimento do futebol brasileiro num todo, né? Aí a gente pode trazer essa tranquilidade, ou seja, vamos estar sacrificando, entre aspas, as competições estaduais, mas de repente trazendo aí uma melhoria para o nosso futebol brasileiro no geral. Uma das coisas que me tranquilizou mais foi quando me foi colocado que os jogos do Campeonato Brasileiro seriam somente às quartas-feiras, né, da Série A seriam somente às quartas-feiras, e que os jogos do fim de semana seriam totalmente realizados através dos campeonatos, voltados para os campeonatos estaduais. Isso também trouxe um pouco de alento, trouxe um pouco atenuou um pouco a situação, e eu acho que isso vai ser benéfico, no geral, para o futebol brasileiro. Gostaria de fazer mais 2 colocações contigo, Rony. Uma, a questão do Campeonato Goiano de transmissão, a TV Brasil Central que transmite atualmente ao lado da TV da Assembleia, e temos também os jogos que são transmitidos pela Federação Goiana, né, através do seu canal no YouTube. Pode ser que apareça ou tenha um novo parceiro para esse novo estadual, ou a tendência é que siga nessa mesma formatação, Rony? Geleza, graças a Deus, a gente tem sido muito feliz com relação às nossas edições do Campeonato Goiano. E isso tem feito com que exista uma procura muito grande por parte de emissoras querendo retransmitir, ou querendo transmitir, ou querendo dar essa visibilidade. Eu, particularmente, me sinto muito feliz com isso, porque quanto mais a gente tem visibilidade, melhor a gente está mostrando mais o nosso produto, nós estamos mostrando mais os nossos jogadores, os nossos atletas, os nossos patrocinadores, enfim.
eu fico muito feliz com isso. Fomos procurados, sim, estamos em negociação, sim, com outro veículo de comunicação em TV aberta e também com plataformas que têm nos procurado para que possa fazer as suas transmissões através do YouTube. Isso está sendo finalizado, tá, as propostas já estão na mesa e, consequentemente, num curto espaço de tempo, a gente vai estar podendo anunciar isso, se Deus quiser, com muita facilidade e, acima de tudo, com muito benefício para o nosso Goianão. Rony, nós vamos entrar agora, já estamos, né, numa reta final de Campeonato Brasileiro da Série B, o Atlético acabou perdendo um pouco as forças com essas duas derrotas, mas o Goiás ainda está vivo nessa briga por uma vaga na Série A. Recentemente, escalações de árbitros, por exemplo, do Paraná, para jogos envolvendo times goianos, como é que a federação, através de você, pretende atuar nessa reta final em relação à arbitragem e a outras situações envolvendo os goianos nessa briga pelo acesso, que é uma briga super acirrada, né? Julias, a gente tem, independente de estar nessa reta final, desde o início da competição, a gente tem acompanhado isso, a gente faz um trabalho de formiguinha, a gente faz um trabalho de bastidor. É lógico que a gente não pode ficar alarmando tudo isso que a gente faz. A gente faz o nosso papel, a gente defende os nossos clubes, independente de camisa, independente de A ou B, independente de série até, a gente faz o nosso papel junto à CBF. E como a gente está tendo uma entrada muito maior agora, consequentemente, a gente tem feito todo esse trabalho. Lógico que nessa reta final de competição, a gente tem que ficar atento e atenta a todos os detalhes. Consequentemente, nós temos aí, tanto eu, quanto o André, quanto as pessoas que estão ligadas a gente, também a parceria que a gente tem com os nossos clubes, estamos sendo alertados sobre determinadas situações e, consequentemente, temos aí feito o trabalho que é aquele que deveria ser feito, que é o papel de uma federação, que é defender o seu filiado. Morei, muito obrigado por conceder a gente essa entrevista. Você trouxe várias informações importantes aí referentes ao futebol goiano, e com certeza a gente vai cobrir aí. Para quanto está marcado, Rony, o arbitral? Beleza. Nós temos aí várias situações, mas a gente não quer deixar passar, virar o mês de outubro. Eu acho que nós devemos fazer o conselho arbitral para, no máximo, até o final desse mês de outubro ainda, para que os clubes possam começar a fazer o seu planejamento. Então, estamos dependendo aí agora só de oficializar isso, mas deve acontecer no final ainda do mês de outubro. Rony, brigadão pela sua atenção conosco e por gentilmente atender o nosso pedido. Grande abraço, amigo. E eu sei da sua inteligência também. Se você tiver alguma opção aí, alguma forma de disputa, a federação sempre está aberta também a vocês da imprensa para que a gente possa dividir todo esse processo, sempre trabalhando, visando o crescimento do futebol goiano. Exatamente. E como você me dá essa liberdade, Rony, você sabe que a forma que eu mais gosto e defendo é a de pontos corridos, porque eu acho que o campeonato já começa a valer desde a primeira rodada, mas também entendo outros pontos de vista, e como você citou essa questão de no mínimo 8 jogos, eu acho que a ideia mais que caberia nesse caso era a gente dividir aqui os nossos clubes em 3 grupos com 4 clubes. O grupo A joga contra o B e o C e vice-versa, assim garantiria 8 jogos para cada time, né, e depois ia aí para a fase mata-mata. Mas te agradeço o espaço em me deixar opinar, em me deixar sugerir, pois eu também quero o bem do futebol goiano, sempre, tanto que eu tenho um canal aqui que é dedicado exclusivamente ao futebol goiano, né? A gente não traz uma informação, um comentário, uma notícia sobre que não seja referente ao futebol goiano. Então, meu muito obrigado, um excelente trabalho e boa sorte aí à frente da federação, Rony. Grande abraço, amigo. Tudo de bom para você também. E para você, torcedor, muito obrigado por acompanhar aqui mais essa entrevista. A gente sempre tentando trazer para vocês grandes personagens que agreguem, que falem coisas que são importantes para a gente poder acompanhar e se informar sobre o futebol goiano, como o Rony Freitas. Meu muito obrigado a todos vocês e até a nossa próxima oportunidade.